sou Ruth Chaves. Eu sou Janaína Oliveira. E juntas nós fazemos o podcast Minha Amiga Advogada. O tema de hoje é divórcio e a guarda dos filhos com deficiência. O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia 2022. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões, com ênfase em processo de inventário. Só lembrando que nós temos 2 quadros magníficos. Casados e já separados, onde discutimos assuntos relacionados a divórcio, guarda-alimentos e o quadro Inventário Já, onde abordaremos temas de direito de sucessões, como receber herança, inventariar um bem imóvel, seja ele único ou não, propriedade ou posse, como sacar aquele dinheiro deixado pelo seu herdeiro, e também como regularizar aquele veículo em nome daquela pessoa que faleceu. Esses e muitos outros temas você verá aqui no podcast Minha Amiga Advogada. Doutora Ruth Chaves, hoje nós temos uma convidada especial no nosso quadro Casados e Já Separados. Faça as honras da casa e apresente a nossa convidada. Hoje está conosco uma pessoa muito especial que chegou no escritório através de uma consulta online. Eu advoguei para ela em demandas judiciais, extrajudiciais, e hoje ela está aqui no nosso podcast, que é a professora Nilce, ex-servidora estadual, neuropsicopedagoga, formada em letras. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast Sinta-se em Casa. Esse é um projeto digital voltado para esclarecer juridicamente os nossos seguidores. Obrigada. Eu estou aqui, agradeço o convite. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Vamos deixar aí esse retorno das aulas. É muito importante que os pais, todos que têm crianças com deficiência, que saibam, conheçam e lutem pelos seus direitos, para que as crianças sejam bem acolhidas nas escolas. Sim, com certeza. Agora, agosto já está se aproximando, então conhecendo a sua experiência, professora fantástica, não poderíamos deixar aqui de lhe trazer para falar de algo assim muito esclarecedor, que é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e assim a luta incansável que a senhora tem com o seu próprio filho, né? Então, sinta-se à vontade. Obrigada. Professora Nilce, muito obrigada pela sua presença. Então, vamos começar as nossas perguntas. Professora, no divórcio, como fica a questão das consultas médicas de um filho que tem deficiência? As consultas, em qualquer situação, sendo os pais separados ou não, né, eles têm a obrigação de cuidar do filho, né, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, quando há algum impedimento de que os pais não podem ir juntos às consultas médicas, às intervenções, a gente aconselha que eles dividam o tempo. Alguma vez vai o pai, outra vez vai a mãe. Se houver algum impedimento trabalhista ou de saúde com o pai ou com a mãe, ele pode mandar um avô, o tio, uma tia, uma pessoa muito próxima da criança, que conviva com a criança e que tenha conhecimento do que vai acontecer com aquela criança naquele espaço. Sim. Mas a presença dos pais é fundamental. E principalmente nas primeiras consultas, eu sempre digo que os pais devem ir e cumprir o que diz a lei, a responsabilidade dos pais, né? Eles sabem que as crianças são amparadas por toda uma legislações específicas e legislações universais, que é o que a gente chama, desde a Constituição. Então, o pai tem a sua obrigação de estar presente. Os pais têm, independente de qualquer coisa, a obrigação de fazer o acompanhamento, dar proteção à educação, à saúde, fazer todo o acompanhamento do seu filho. Tá. Sim, com certeza. O ECA mesmo prevê lá no artigo 240 uma sanção dos pais que têm omissão em relação aos deveres com os filhos, né? Exatamente. Mas assim, nós sabemos que para o homem geralmente é mais difícil, né, ter essa disponibilidade de horário para comparecer nessas consultas. Existe um respaldo jurídico para ele apresentar na empresa onde ele trabalha, para que ele possa comparecer? Olha, ele tem que negociar na empresa, ele tem que ter... É muito importante que o filho tenha um laudo, né? É fundamental que o pai saiba do que se trata, a deficiência do filho, qual é o problema que o filho tem. E aí negocie com a empresa aquele momento, porque o pai tem que ter aquele momento com o filho. Então, isso aí, ele tem que ir nas consultas, independente de qualquer coisa. Não pode haver, esquecer o horário, né? Não pode haver isso. Não pode caracterizar a irresponsabilidade de um pai durante o tratamento de um filho, principalmente com um filho com deficiência. Porque ele vai ter os dias e os horários e o pai vai poder se organizar de alguma forma para esses dias e esses horários.
Ele pode combinar, inclusive, com quem está atendendo o filho dele, dentro daquele horário disponível dele. Ele se organiza no tempo, se planeja para que ele esteja presente naquele momento. Tá bom. Inclusive, a legislação está ampliando em relação a isso. Hoje, a jurisprudência do Instituto de Direito de Família trouxe uma jurisprudência relacionada à questão da equiparação da Lei 8.212 em relação à liberação também da mãe que tem um filho com a questão do espectro do autismo. Então, assim, acredito que é só uma jurisprudência, mas a legislação ela vai avançar para garantir, né, esse direito das pessoas com deficiência. Com certeza. E de quem faz o acompanhamento também, Com né? certeza. No caso da mãe, ter uma liberação um pouco mais do horário de trabalho para poder dar atenção. A legislação já avançou bastante nesse sentido, né? E continua avançando. A gente vê que todo dia sai alguma coisa nova, né? Ontem saiu sobre o TDAH, em novembro teve a lei da TDAH e dislexia, que foi assinada pelo atual presidente. Então, uma lei muito recente, de novembro de 2021. Essa semana saiu, né, uma nota sobre o TDAH. Então, a tendência é evoluir. Professora Nilce, outra pergunta que nós temos é em relação assim, a escola, ela pode recusar a matrícula do filho com deficiência? Não, não pode. A escola não pode, e a escola sabe que não pode. Né? Existe toda uma legislação, desde a primeira fundamental, é a mais importante, que é a Constituição, de todos têm direito à educação. Tem o ECA, tem a lei de deficiência, né? Nós temos aí a lei brasileira de inclusão. As portarias do MEC, as né? portarias do MEC, tá? Da primeira até a última que saiu recentemente. Então, tem todo um amparo legal, tá? Então, a escola não pode se recusar a receber aquela criança. A escola pode alegar que ela já tem um número suficiente de crianças com deficiência em uma sala de aula, então ela não pode mais colocar uma. Não existe nenhuma legislação que diz que eu só posso atender tantos alunos, eu tenho um número específico para atender de criança na sala de aula. Isso não tem na legislação. Na verdade, pode até ser feito um boletim de ocorrência, né, para relatar essa situação e depois fazer uma representação junto ao Ministério Público também. Com certeza. Se você sofrer esse tipo de coisa, procure amparo jurídico, porque existe. Faça um boletim de ocorrência, procure ver se você consegue testemunhas. Mesmo que você não consiga testemunhas, chame a polícia. Se você tem todo um respaldo legal para fazer uma documentação, fazer uma representação jurídica dessa escola. Professora Nilce, continuando na questão da escola, né? Quando a gente vai matricular um filho com deficiência, é obrigatória a apresentação desse laudo para realizar a matrícula? Não, não é obrigatório. Embora seja importante, Embora né? seja muito importante, eu, enquanto profissional, sempre aconselho os pais dos meus pacientes a levar essas crianças para conseguir um laudo. Passar pelos médicos, por médico. Só quem dá o laudo é o médico. O psiquiatra, o neuropsiquiatra, o pediatra, só quem dá laudo é médico. Os outros terapeutas, eles fazem parte de uma equipe multidisciplinar que atendem aquela criança, mas o laudo ele é médico. Então, é importante que a família tenha esse laudo. Por quê? Porque o pai precisa, os pais, a família, os pais, todos precisam saber do que se trata. O que é aquele transtorno, aquela deficiência que aquela criança tem. Então, por isso é importante. E também para a escola. Por quê? Porque a escola precisa de um norte para fazer um trabalho com aquela criança. Muitas vezes a escola alega que ela não está preparada para receber aquela criança ou ela não conhece aquela deficiência, ela não sabe como cuidar daquela criança com aquela deficiência. Então, o laudo dá esse norte para a escola, e até porque, a partir daí, a escola vai se adaptar àquela deficiência daquela criança. E tem diferentes, né, professora? Fazer adaptações. Não, e tem diferença entre as especialidades, né? Tipo, Sim. é autista, o outro é TDAH. Exatamente. E, assim, quais são as mais frequentes que você verifica? Hoje, que nós temos mais, falando da minha realidade, é o TDAH e o autismo. TDAH é o quê? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, é o que nós temos hoje, que nós atendemos mais, por exemplo, lá no nosso espaço, são crianças com esses dois transtornos. Transtorno é para a vida toda, tá? Não tem cura, então é para a vida toda. Então, não é uma dificuldade, é um transtorno. Então, o pai precisa desse laudo médico. E as escolas, elas precisam estar preparadas, precisam se preparar para receber essas crianças.
Porque não tem mais nenhuma escola que não tenha uma criança que tenha uma deficiência, não tem uma adolescente que não tenha uma deficiência. Então a escola não pode alegar que não está preparada para receber essa criança. Não dá mais para dar essa desculpa, né? Porque a escola precisa se preparar e precisa estar atenta e precisa receber essa criança, e ela vai fazer um trabalho individualizado com essa criança. O professor que está na sala de aula vai se adaptar, fazer adaptações necessárias para atender as necessidades dessas crianças. Não é a criança que se adapta à escola, é a escola que se adapta à criança. E tem uma diferença em relação ao ensino privado e ao ensino público? A legislação é a mesma para as duas. Entendeu? Agora, o que acontece na escola pública é que, no meu ponto de vista, até enquanto servidora pública, a escola pública ela se adaptou melhor à legislação do que a escola privada. Dificilmente, eu pelo menos não ouvi até agora, nenhuma escola pública dizer eu não vou receber o seu filho. Eu não tenho esse conhecimento no meu espaço de trabalho até hoje, né? O que nós recebemos muitas é de escola privada. A escola privada que ainda não se adaptou. Muitas não se adaptaram a receber essas crianças. Porque na escola pública, ela criou um espaço dentro da própria escola que se chama AEE. Lá ela tem profissionais da área que se habilitaram, se estudaram naquela área. E ela faz atendimento dessas crianças que estão nessa escola. Seja no horário que ela está em sala de aula, seja no contraturno. Então, é uma sala que tem recursos, vários recursos, né? E que o professor que está lá é especialista naquilo, seja ele em Libras, seja ele no autismo, seja com TDAH, deficiente visual. Nós temos aquele profissional que atende essa criança com seus materiais específicos e faz um trabalho voltado para essas crianças. O que, infelizmente, não acontece na escola privada. Essa é a grande diferença. Por isso que eu digo que a escola pública, ela abraçou mais essa criança do que a escola privada. Pode falar. A escola particular, ela pode obrigar ou solicitar que o responsável daquela criança com deficiência consiga uma pessoa para ficar acompanhando a criança na escola? Não pode. A escola tem que ter o profissional para ajudar aquela criança, né? Não vem alguém externo, ou vem alguém da família, pensa no que seria isso, né? Não tem lógica. A escola, ela tem que ter um profissional. O profissional da educação é o profissional da escola. A escola é o espaço da aprendizagem. Se é o espaço da aprendizagem, quem está lá é o profissional da educação. Então, não vou trazer uma outra pessoa para... Esporadicamente, em algumas situações, se eu tenho uma criança que tem um grau de transtorno muito severo, que já está adaptado com aquela pessoa, acostumado com aquela pessoa que cuida dele 24 horas, 12 horas, 8 horas por dia. Então, num determinado momento, se a presença daquela pessoa for importante na escola, pode, né? Ela pode ir, por que não? Ela vai na escola, ela compartilha de alguns momentos, até porque aquela criança não tem como ficar 4 horas dentro de um ambiente, de uma sala de aula, né? Não tem como. Ela tem um transtorno, ela precisa de outros elementos para compor aquela aprendizagem, né? Que não é só a sala de aula. Então, se ela precisar em algum momento dessa pessoa que a criança já está adaptada, já convive com ela, essa pessoa pode ir na escola, às vezes, mas não colocar a responsabilidade daquele momento de cuidar daquele espaço daquela pessoa. Porque o espaço da família é o espaço da escola é outro. Né? Então, por isso tem que saber isso, diferenciar isso aí. Professora, só a título de curiosidade mesmo, assim, pela sua experiência prática, qual é o prazo de fechamento de um laudo, assim, do acompanhamento? Existem casos que conseguem fechar o laudo com mais agilidade, outros não? Como é que, em termos de prazo, como é que isso funciona? Isso é muito relativo. Por quê? Porque quando nós atendemos uma criança, nós não fazemos o trabalho sozinho, nós trabalhamos em equipe. Então, nós precisamos fazer um processo de avaliação que não é rápido. A criança vai ser avaliada por um médico, a criança vai ser avaliada por um psicólogo, a criança vai ser avaliada, por exemplo, no meu caso, pelo neuropsicólogo ou por um psicopedagogo. Se for problema de linguagem, vai passar por um fono. Então, são vários profissionais. Então, é uma equipe multi, sempre uma equipe multi. A criança não pode ter só um laudo, né? Só uma visão, só uma recomendação. Ela tem que passar por uma equipe multi. Então, ele demora, ele não é rápido. Realmente, ele não é rápido. E a escola, ela precisa entender isso. Que eu não quero um laudo. Amanhã eu quero um laudo e amanhã eu vou ter o laudo. Não é assim que acontece.
Existe todo um processo de observação, de análise, de anotação, de conhecimento daquela criança, da família daquela criança, de todos que cercam aquela criança. Nós trabalhamos com todos esses elementos. Então não dá para a criança chegar hoje lá comigo e amanhã eu já dar expedir a minha, que nós chamamos de devolutiva para aquela família. Não. Isso é não existe. Tem uma responsabilidade não tem também, responsabilidade né, nenhuma profissional, não teria nem validade. Esse que é o certo, a palavra certa. Não teria nenhuma validade, porque como eu vou fazer uma análise, avaliar todo esse processo de família, fazer anamnese, fazer todo esse processo, fazer toda uma avaliação, usar os meus testes e tudo com aquela criança, num pequeno espaço de tempo. Isso exige 2 meses, 3 meses, e às vezes mais, dependendo muito do transtorno, o tipo de transtorno que a criança tem e o grau, o nível de severidade daquele transtorno. Então, tem que ser um conjunto, tem que ser uma responsabilidade muito grande. Essa questão da intervenção, ela é muito importante, né? Então, quando os familiares, eles entendem também isso e fazem esse acompanhamento, os resultados provavelmente, professora, são maiores, né? Com certeza. O nosso processo de intervenção, a gente já sabe, já chegamos, juntamos todos aqueles laudos, aqueles relatórios todos, aquelas devolutivas, a fono já deu opinião em termos científicos, baseado no conhecimento do paciente dela, o médico já mandou o laudo, a psicóloga já fez, eu já fiz a minha parte, a gente junta tudo aquilo e a gente vai para o processo de intervenção. E aí, o que é esse processo de intervenção? A gente vai fazer um trabalho focado naquele transtorno daquela criança, onde estão as suas dificuldades naquele transtorno. Se ela está com transtorno, se ela está com problema na linguagem, um transtorno de linguagem, pode ser dislexia. Se ela tem um TDAH, a intervenção é uma. Se ela tem dislexia, a intervenção é outra. Se ela tiver autismo, a intervenção é outra. Se ela tiver comorbidade, se ela tiver autismo e tiver TDAH, se ela tiver TDAH e tiver dislexia, porque são comorbidades, nós vamos trabalhar em cima da necessidade daquela criança. E é em cima dali que nós fazemos todos os processos de intervenção. E o processo de intervenção ajuda muito, junto com a escola. A escola é a nossa parceira. A escola, eu sempre digo, a escola e a família são os nossos parceiros. É um trabalho de parceria. O que eu faço aqui, a escola tem que organizar aqui e a família tem que organizar aqui e depois juntar tudo. Porque senão tem que ser um trabalho em equipe, em parceria. Por isso que é multidisciplinar. Por isso que é multidisciplinar. Então, muito boas essas explicações, professora, esclarecimentos assim bem enriquecedores, né, Janaína? Sim, muito obrigada, professora, por todo esse esclarecimento que a senhora trouxe hoje para mim e para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade e que todos os pais que tenham crianças com deficiências, que lutem pelos seus direitos, que vá atrás dos seus direitos, que faça valer o que diz a lei. Eu sei. Professora, eu não poderia deixar de terminar essa live sem pedir para que a senhora pudesse falar um pouquinho da sua experiência quanto mãe, né? Assim, o acompanhamento magnífico que a gente pôde visualizar que a senhora realizou com o seu próprio filho. Então, assim, em poucas palavras, eu gostaria que a senhora pudesse falar para os nossos telespectadores também. Obrigada. O meu filho, ele foi detectado com DEPAC, quando ainda era criancinha, e depois veio o laudo da dislexia, que demorou mais um pouquinho, até porque a dislexia ela tem uma idade específica para ser diagnosticada, né, a partir dos 7 anos. Aí foi detectado com dislexia, teve muita dificuldade na leitura e na escrita e não conseguia ler e escrever. Hoje, né, eu fiz todo um trabalho de intervenção com ele, né, e hoje ele lê e escreve sozinho, faz os trabalhos dele sozinho, faz as redações dele sozinho, claro, com as dificuldades que a dislexia traz, mas que venceu uma grande etapa na vida dele, que foi um trabalho de, como dizem por aí, de formiguinha, mas que eu fiz com ele e que os resultados estão aí, né? Hoje ele já é um adolescente que dá conta do recado, claro, sempre com a ajuda das minhas intervenções aqui e ali, não é? Mas que conseguiu ler e escrever sozinho o que ele não conseguia. Porque foi um trabalho que eu digo, a importância da intervenção. Com certeza. Então, assim, eu que conheci na prática, né, o trabalho desenvolvido com o filho, através de uma ação jurídica até, e assim, fiquei encantada e falei para a Janaína, olha, Janaína, a gente precisa trazer a professora no nosso podcast, porque é fantástica assim, a experiência dela.
Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Bom, pessoal, nós agradecemos a você que ficou até agora conosco, assistindo o 4º episódio do nosso podcast Minha Amiga Advogada, do quadro Casados e Já Separados. E agradecer a nossa importantíssima professora Nilce pelos esclarecimentos. Seja muito bem-vinda, as portas estarão abertas a hora que a senhora puder. Nos dê o prazer da sua visita e esclarecimento. Obrigada. Eu também estou à disposição. Qualquer dúvida, nessa área da deficiência, eu estou aqui para ajudar. Sim. Obrigada. Os contatos dela estarão na nossa bio, né, Janaína? Em relação a como encontrar essa profissional magnífica. E ter esse acompanhamento, e ter um né? acompanhamento bem diferenciado. Agradecemos a você que ficou até aqui. Peço que curtem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau.